Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 28. No capítulo 27, nós vemos a conversão dos filhos de Mosias e de Alma, que foi algo notório que aconteceu na cidade de Zaraela, porque justo esses, que era filho do profeta Alma, né, o Alma, e também os filhos do rei, né, os filhos de Mosias, estavam perseguindo a igreja mesmo quando o rei colocou um decreto, uma lei que não poderia perseguir a igreja, ainda assim eles faziam isso secretamente, né? Mas eles se convertem ao Senhor de tal maneira que agora, ao invés de lutarem contra a igreja, agora eles saem pregando o evangelho para as pessoas em toda a terra de Israel. Eles saem compartilhando o testemunho que eles obtiveram sobre Deus ter mandado um anjo até eles. Então eles saem compartilhando que eles estavam no caminho errado e que o caminho certo é o evangelho. E eles saem fazendo isso em toda a terra de Israel, tá bom? E aí agora nós entra aqui no capítulo 28, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, aconteceu que depois que os filhos de Mosias fizeram todas essas coisas, que todas as coisas, de prestarem o seu testemunho em toda a terra de Israel, procurando reparar ao máximo o mal que eles haviam feito em afastar as pessoas da igreja. E aí continua aqui. Reuniram um grupo e voltaram para junto de seu pai, o rei, e pediram-lhe que lhe concedesse licença para subirem justamente com os que havia escolhido a terra de Nefe, para pregarem as coisas que haviam ouvido e comunicarem as palavras de Deus a seus irmãos, os lamanitas. Olha só, né? Agora eles queriam até mesmo ir pregar aos lamanitas. E olha que aqui eles estão pedindo permissão para o pai dele, Mosias, tá bom? A gente tem que se lembrar que eles, na verdade, eles desobedeciam o pai quando eles estavam fora da palavra de Deus. E agora que eles conhecem a palavra de Deus, veja que eles pedem licença para fazer as coisas. Então eles queriam pregar o evangelho aos lamanitas. Então agora eles estavam pedindo ao seu pai ali permissão, que era o profeta também, né? Continuando no 2, ó. Para que talvez pudessem levar ao conhecimento do Senhor seu Deus e convencê-los das iniquidades de seus pais, para que talvez aplacassem o seu ódio para com os nefitas, a fim também de que fossem levados e regozijar-se ao Senhor seu Deus, e tornar-se amigáveis uns com os outros, e não houvesse mais contendas nem em toda a terra, e que o Senhor seu Deus lhe dera. Então esse era o objetivo deles, pregar aos lamanitas para que eles pudessem ter conhecimento do Senhor, mudasse a vida dele, o convívio, tirar esse ódio eterno que ele tinha dos nefitas. O versículo 3 diz: Ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda a criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse que sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Assim agia o Espírito do Senhor sobre eles, porque eram os mais vis pecadores, ou seja, eles eram os que mais perseguiam a igreja de Deus. E agora não, eles são os que mais estão pregando aqui o evangelho. E eram os mais vis pecadores. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, julgou prudente poupá-los. Não obstante, padeceram muita angústia por causa de suas iniquidades, e sofreram muito, e temendo que viesse a ser lançado fora para sempre. E aconteceu que suplicaram perante durante muitos dias ao seu pai, que os deixasse subir à terra de neve. Bom, na terra de neve lá vivia os lamanitas, né? Inclusive quem saiu do cativeiro lá da terra de neve tinha sido Lime e o seu povo. Sofreram muito na mão dos lamanitas. E agora os filhos de Mosias, eles querem ir até lá pregar o evangelho, porque eles não suportam a ideia de que alguma alma possa passar pelo tormento eterno. Então eles querem pregar toda a criatura. Eles fizeram um excelente trabalho em Zaraela e agora eles juntou um grupo e também querem descer a terra de neve para pregar ali aos lamanitas, né? E aqui eles pedem então permissão para o pai dele. E veja que a palavra aqui fala que eles suplicaram durante muitos dias, com insistência,
eles pediram ao pai dele. Até que o pai dele vai pedir a Deus ali. Veja que eles não desobedecem. Quanto mais a gente está enraizado na palavra de Deus, mais a gente quer obedecer aos nossos pais. Veja que quando eles estavam fora da palavra de Deus, eles queriam perseguir. O próprio pai deles tinha dado um decreto que não poderia perseguir a igreja, e eles fizeram isso secretamente, né, desobedecendo tanto o mandamento de Deus, como também ao mandamento do próprio rei, que era o pai dele, né? Isso se encontra lá em Mosias 27, versículo 10, tá bom? Contrariando os mandamentos de Deus e o do próprio rei. Continuando aqui, versículo 6, né? Vamos ver aqui Mosias buscando ao Senhor para saber se os filhos dele deveriam ir fazer a missão. E o rei Mosias foi e inquiriu ao Senhor se deveria deixar seus filhos subirem para pregar a palavra entre os lamanitas. E o Senhor disse a Mosias: deixai-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna. E livrarei teus filhos das mãos dos lamanitas. Então veja aqui a promessa: deixa eles ir, porque muitos vão acreditar nas palavras deles. E aqui o Senhor também promete a eles, a Mosias, que daria livramento aos filhos dele, né? Que livraria ele das mãos dos lamanitas, para que os lamanitas não os matassem, tá bom? Então existe essa promessa aqui. E aqui fala que também eles ganharam a vida eterna, que foi um convênio também no capítulo anterior ali, que Deus, no capítulo 26 de Mosias, que Deus ele faz com a alma também, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho disso amanhã, tá bom? Vamos separar esse tema para amanhã. Bom, então aqui a gente conseguiu ver que eles pedem essa permissão, e o rei Mosias então vai conceder essa permissão aqui para que eles vão pregar o evangelho. Tem muitos missionários, né, ao ir para o campo, ficam preocupados com a família. As famílias também ficam preocupadas ao mandar os missionários para o campo, né? Essa preocupação não é de agora. Veja aqui, ó, na época do livro de Mórmon, o próprio rei Mosias com essa preocupação aqui, em um risco mais iminente ainda, porque eles iam pregar aqueles que os odiavam, né? Então era um risco mais iminente ainda. Bom, mas enfim, as promessas do Senhor são real. Eu também passei por esse tipo de dúvida, né? E se eu ir para a missão, como é que vai ficar a minha família? Até porque eu era uma fonte de renda para minha família. Eu trabalhava e ajudava, né, com o orçamento da casa. E eu indo para a missão, eu não ia estar trabalhando para ajudar no lar. E pelo contrário, ainda geraria uma despesa, um compromisso missionário que a família faz para ajudar, né, no missionário estar no campo. Então, seria exatamente ao contrário. Eu lembro de uma mãe, uma vez, compartilhando, falou: o meu filho não vai para a missão porque ele tem o que fazer, ele tem que fazer missão, ele tem que fazer missão, não, ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que estudar, não sei o quê. Falou muitas coisas assim, né? Como se os outros filhos, né, vai para a missão porque não tem o que fazer. Não, não é nada disso. Pelo contrário, né? Às vezes eu, como no caso, eu era uma renda na minha família, aí eu ir complicaria um pouco a situação da minha família. Mas buscando ao Senhor, e minha mãe também fez isso, ela enviou eu para a missão, né? Eu lembro de uma escritura lá em Doutrina e Convênio 31 que me marcou bastante, né? Lá fala de Thomas B. Marshall, mas a gente sempre troca o nosso nome para a revelação aqui, né? Então ficaria assim: Vanderlei, meu filho, bem-aventurado és tu, por causa de tua fé em minha obra. Eis que tens tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto, abençoarei a ti e a tua família. Essa veio para mim como uma promessa muito acalentadora, né? De que o Senhor ia cuidar da minha família enquanto eu estivesse fora. Que o Senhor ia abençoar tanto a mim quanto a minha família. E desse jeito aconteceu, tá bom? Então, a gente precisa confiar no Senhor, que Ele vai nos abençoar. Aqui a gente observou também que o Senhor prometeu a Mosias que livraria os seus filhos das mãos dos lamanitas. Um cumprimento dessa promessa aqui está em Alma, capítulo 19, quando o filho de Mosias está caído no chão, né, e aí vem um homem com a espada e vem matá-lo. Ou seja, ele estava desmaiado no chão, então ele estava indefeso. Na verdade, ele estava
por meio do Espírito ali, né, no Senhor no chão. Mas olhando assim, ele parecia uma pessoa indefesa. Então o homem pega a espada para matar ele, mas nesse momento ele cai duro, né? A gente vê a promessa do Senhor se cumprindo aqui. Está lá em Alma 19, versículo 22, ó, diz assim: Ora, um deles, cujo irmão havia sido morto pela espada de Amon, era Amon, que estava lá caído no chão. E Amon tinha matado aqueles que haviam dispersado o rebanho do rei, né? Então, esse que era irmão dele estava muito irado e iria matar Amon quando ele estava ali no chão. E estando muito irado com Amon, desembanhou a espada, adiantou-se para fazê-la cair sobre Amon e matá-lo. E ao levantar a espada para golpeá-lo, eis que caiu morto. Ora, aqui é o comentário agora de Mormon, né? Ora, vemos que Amon não podia ser morto, porque o Senhor dissera a Mosias, seu pai, que poupa-lhe-ias, e acontecera como segundo a sua fé. Portanto, Mosias confiava no Senhor. Então, observe, né, que o Senhor dá proteção aos seus filhos ali. Interessante. Versículo 8 aqui, versículo 9 diz assim: E aconteceu que Mosias lhe deu permissão para irem fazer de acordo com o seu pedido. E eles empreenderam viagem pelo deserto, para subirem e pregarem a palavra entre os lamanitas. E farei mais adiante um relato sobre os seus feitos. Inclusive eu estava acabando de ler aqui, né, Alma 19, né, que fala um pouco desse relato. Então mais na frente vai fazer um relato da missão deles. Primeiro tem que concluir o livro de Mosias aqui, falando do reinado dos juízes e várias coisas que a gente vai estudar aqui ainda, tá bom? Mas aqui então eles fazem essa viagem para ir, né? Eles levam espada, flecha, né? Tudo para caçar, né? Para obter alimento, mas eles não vão lá para guerrear, né? A primeira vez que o povo de Mosias, né? Ou seja, Zênifer, ele juntou um povo e foi atrás da terra de sua primeira herança, ele queria obter a terra, uma herança. Agora não. Os missionários, né? Os filhos de Mosias, eles estão indo até lá para pregar a palavra de Deus. E vai surtir um grande efeito. Imagina também que era um obstáculo muito grande, né? Quantas pessoas em Zaraela falou para eles não ir, né? O próprio Mosias, o próprio pai, o rei ali, ele ficou na dúvida e ele teve que buscar ao Senhor e o Senhor respondeu que deveria deixá-los ir, tá bom? Então a gente vê essa parte aqui que é incrível. Por exemplo, lá em Alma capítulo 26, depois que eles voltarem dessa missão com muitas almas que se converteram, né, vão mudar o próprio nome ali, né, se converter ao Senhor, fazer parte do convênio do Senhor. Amon, ele pega e diz, né, qual que era o estado daquelas pessoas antes deles ir. Ou seja, o estado das pessoas em Zaraela, que estava falando para eles não irem para a missão, não irem pregar os lamanitas. Inclusive, falar, vocês pensam que vocês podem mudar o costume deles, o que eles aprenderam com os pais deles, né? Olha o conselho que eles tiveram dado ali para Amon e os filhos de Mosias na época. Em Alma, capítulo 26, versículo 25, o povo de Israel, os nefitas, todos disseram assim para os filhos de Mosias. E disseram mais: peguemos em arma contra eles para exterminá-los da terra, juntamente com suas iniquidades, para que não nos invadam e exterminem. Então, eles queriam, na verdade, em vez de ir lá pregar o evangelho, pega a espada, vamos exterminá-los. Esse era o desejo aqui do povo. Mas, veja só, para a glória de Deus, eles vão fazer essa missão e vão trazer muitas pessoas, tá bom, ao conhecimento do evangelho aqui. Vai acontecer muitos milagres. Continuando aqui, versículo 10 em diante. Ora, o rei Mosias não tinha para quem deixar o reino, porque nenhum de seus filhos queria aceitá-lo. Portanto, tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e os outros registros aqui e vai entregar a Alma, o filho de Alma, vai entregar a ele, porque ele também agora ele era um homem digno de confiança, ele também se converteu, estava firme no evangelho, tá bom? Então, o rei Mosias vai entregar o registro para ele. Não tinha para quem ele deixar o reino, porque os seus filhos recusou a reinar e preferiram ir pregar a palavra de Deus. Então esse capítulo
28 aqui, ele é incrível nesse aspecto aqui também. Vamos finalizar a mensagem aqui. O versículo 19 aqui diz assim... E aqui falando sobre os registros, ele fala sobre as 24 placas geraditas, e aí aqui no versículo 19 ele diz assim: e esse relato será escrito mais adiante, porque eis que é necessário que todo o povo saiba das coisas que estão escritas nesse relato. Ele está falando das placas geraditas, 24 placas, que todos nós deveríamos saber as coisas que estão nesse registro. E que mais tarde seria feito um relato sobre esse registro. Na verdade, aqui, Mosias ele traduz esses registros, mas tem muita coisa sobre iniquidade, que ele julgou conveniente o povo não saber naquele momento. Então, ele guarda esses registros e não passa para o povo a história dos Jareditas por inteiro, tá bom? Então, ele só compartilha algumas poucas coisas ali. E guarda porque o povo poderia seguir o mau exemplo e fazer aquelas iniquidades. Porém, ele promete aqui que mais adiante faria-se um relato, tá bom? Sobre esse feito aqui. Quem vai fazer esse relato vai ser o próprio Moroni, tá bom? Após Mormon ter concluído o registro dele, entrega ao filho dele, Moroni. E aí, então, Moroni, ele já havia feito tudo que ele podia. E aí, então, ele decide fazer um resumo dos Jareditas também. E aí ele coloca ali também que é o livro de Éter, ali próximo do final do livro de Mormon. Tá bom? Então se conclui, né, essa profecia, ou seja, essa promessa se conclui por meio de Moroni, o pequeno relato que ele coloca ali, prometendo que mais adiante receberia mais. Bom, a gente vai ver aqui, ó, finalizando aqui a nossa mensagem, que vai até 20 só, aqui mostra que Alma, né, Alma, o filho, então vai deter esses registros e vai ser responsável. E como vai acabar o governo dos reis, vai entrar o governo dos juízes. E Alma, Alma, o filho, ele vai ser um desses juízes. Ele vai tentar ajudar o povo no máximo na cadeira de juiz. Mas chega uma hora que ele percebe que é melhor ele sair, abandonar a cadeira de juiz, colocando alguém que ele confie, e ir pregar o evangelho também, porque a situação estava triste lá também em Zaraela, né, nos outros povos da terra de Amonia, em todas essas terras. Então ele sai compartilhando o evangelho para resgatar aqueles que haviam se desviado do Senhor, tá bom? Então assim eu termino a mensagem de hoje. Eu vou terminar com essa citação aqui, que já que Alma, né, ele decide deixar a cadeira de juiz para ir pregar o evangelho, julgando o evangelho ser mais importante do que um cargo na política ou coisa assim, né? Então termina aqui com um tema, né, chamado encargo missionário, tá bom? E esse era um dos temas da minha missão, que diz assim: eu sou chamado por Deus, minha autoridade é superior aos reis da terra. Fui escolhido por revelação, como representante pessoal do Senhor Jesus Cristo. Ele é meu mestre, ele me escolheu para o representar, para ficar em seu lugar, para dizer e fazer o que ele mesmo diria e faria se ele estivesse ministrando pessoalmente ao povo a quem me tem mandado. Minha voz é sua voz, minhas ações são suas ações, minhas palavras são suas palavras e minha doutrina é sua doutrina. Minha obrigação é de fazer o que ele quer que seja feito, falar o que ele quer que seja dito, para ser um testemunho vivo, moderno, em palavras e obras da divindade de seu grande e maravilhoso trabalho nos últimos dias. Como é grande o meu chamado, né? Então termina aqui essa citação aqui, se eu não me engano é do David Almaquei, essa citação, não peguei aqui o autor. Mas fala aqui sobre, igual o presidente Nelson está falando, o trabalho de maior importância que está tendo nessa terra hoje em dia é a coligação de Israel, dos dois lados do véu, tá bom? Então que possamos participar dessa obra. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.